Bom dia, meninos. Na nossa disciplina de geografia de hoje, nós iremos estudar um pouco sobre tempo e clima. Nós iremos conhecer ou reconhecer a definição de cada um deles, tá bom? Então, aqui diz assim: qual é a ideia? Ele fala: já aconteceu de você sair de casa bem agasalhado em uma manhã fria e retornar com calor no horário do almoço? Então, essas são situações que nós podemos sim vivenciar, né? Nós sabemos que está propício a haver essa modificação. Aí aqui diz assim: isso às vezes ocorre porque o tempo pode mudar ao longo do dia. Observe as imagens a seguir e verifique como são essas mudanças do tempo atmosférico, tá? Então, quando ocorrem essas mudanças, né, coisas que não são permanentes, por exemplo, vários dias só fazendo frio ou vários dias fazendo somente calor, né? Pode haver essa modificação, ou seja, coisas temporárias. Então, isso está relacionado ao tempo, tá bom? Então, nós vamos também conhecer o que é que vem a ser o tempo atmosférico. Então, vocês estão vendo aqui, no momento em que eles saem, não é, pela manhã, e vocês estão vendo como que eles estão vestidos. Ao observar aqui, vocês também estão vendo o quê? Que esse chale que eles estão utilizando está voando, né, por conta do vento, né, que está fazendo frio no momento. As folhas também. Então, aqui mais abaixo está mostrando essa mudança que ocorreu da manhã para a tarde, ó, quando eles vão voltando, né? Vocês estão vendo aqui saindo gotículas de suor, né, da face desta menina. O sol, aqui ele estava, né, mais baixo e aqui ele já está mais alto, né? Então, vocês estão vendo. E olha aqui como é que está os rabiscos representando o sol nesse momento, né? Então, está indicando que o sol estava bastante quente. Olha aqui como é que estava, tá bom? E aqui tinham nuvens, aqui já não tem mais, tá? Então, nós vamos agora conhecer um pouco sobre a diferença entre tempo e clima, tá? Então, fala aqui que o que ocorre na atmosfera de um local em determinado período é o tempo atmosférico. Então, essas transformações, essas alterações de temperatura, elas podem ocorrer no período de um dia, no decorrer do dia, né? Como vocês viram, pela manhã, frio, pela tarde já estava fazendo calor, né? Então, por exemplo, na direção e na força dos ventos, na chuva e na intensidade do sol. Então, essas alterações sejam ventando muito forte pela manhã, depois à tarde o sol já vai estar mais quente. Então, todas essas coisas que ocorrem constituem o que chamamos de tempo atmosférico, tá? Então, são essas alterações que ocorrem na temperatura de determinados locais. Agora, nós vamos ver o que? Sobre o clima. Então, o tempo atmosférico, como nós falamos sobre o tempo, nós percebemos que são alterações que não são permanentes, são coisas que são temporárias, que pode mudar no período do dia, né? Podem haver essas alterações. Já o clima, gente, ele não é definido dessa mesma forma, ele não ocorre dessa mesma forma. Como que nós iremos conhecer o clima de determinado local? Então, isso vai ocorrer por quê? Porque o clima de um local é definido pelo estado médio que o tempo atmosférico apresenta naquela localidade, né? Então, digamos, determinados dias ou meses, isso vai ser levado em consideração, né? O que ocorre naquela localidade por um processo, digamos, um processo maior, mais longo, tá bom? Então, ou seja, é determinado pelo comportamento do tempo atmosférico por um longo período de tempo. Então, isso não vai ser definido de um dia para o outro, para que, por exemplo, o nosso clima aqui do nosso estado, né, da nossa região norte, como que ele foi definido, né? Foi feito um estudo, várias observações, para que fosse definido qual o clima que predomina na nossa região, tá? Então, o tempo são alterações que ocorrem de maneira assim que pode variar de um momento para outro. Já o clima, ele vai ser primeiramente observado, né, por um processo de tempo
por um processo de tempo maior, longo tempo, né, a longo tempo, para poder ser definido, tá bom? Então, aí aqui tem mais essa definição explicando melhor para que vocês compreendam. Então, enquanto o tempo atmosférico se relaciona a condições momentâneas da atmosfera de um local, o clima se refere a condições mais permanentes, como a sucessão das estações do ano e as temperaturas médias. Aí, como eu já falei, para que seja definido, tem que haver muitos anos de estudos, tá bom? Aí quais são o tipo de observações que deve ser levado em consideração? Se durante a maior parte dos dias faz frio ou calor, se chove muito ou não, em que época do ano chove mais ou faz mais frio. Então, essas são algumas das coisas que são observadas a longo prazo para que o clima seja classificado, definido, tá bom? Então, a quantidade de luz e calor solar que um local recebe é determinante para conhecermos seu clima, né? Então, se nesse local é mais frio, ou seja, recebe menos luz solar, terá uma classificação. Se recebe mais, também será determinado de outra forma, tá? Então, aqui vocês têm uma ilustração que demonstra como o formato da Terra e a inclinação de seu eixo fazem com que a luz e o calor solar do Sol, né, atinjam de modo muito diferente cada parte do planeta. Então, aqui nessa parte aqui, ó, que está de frente, vocês estão vendo que está mais iluminado, né? Então, está recebendo mais luz, mais calor do Sol, né? E essa parte aqui de trás, vocês estão vendo que ela está mais escura, ou seja, está recebendo menos luz solar, tá? Então, se recebe mais, vai ser mais quente, né? E a parte que recebe menos será mais frio, o clima daquele local, tá bom? Então, como o Sol atinge cada região da Terra de uma maneira diferente, há 3 grandes zonas térmicas do planeta. Então, de acordo com a quantidade de Sol, né, que cada região receberá, ela será classificada, né, de 3 grandes zonas térmicas. Então, estas zonas, elas irão apresentar temperaturas médias que ficam mais frias à medida que se afastam da linha do Equador e mais quentes à medida que se aproximam destas, tá? Então, quando se afasta, fica mais frio, mais quente, desculpa. Mais frio mesmo. E se se afastam, fica mais quente, e se aproximam, meu Deus, já tava tão longe, 7 minutos. Então, gente, desculpa aí meu equívoco, tá bom? Vou retornar. Então, cada uma destas zonas apresenta temperaturas médias. Então, que ficam mais frias à medida que se afastam da linha do Equador. Então, se estão afastadas, ficará mais frio. Se aproxima, ficará mais quente, tá bom? Então, agora nós vamos ver aqui um mapa que vai representar o planisfério, né? E que corresponde às zonas térmicas, tá bom? Aquela que nós estávamos falando anteriormente. Então, Oceano Glacial Ártico, aí vocês vejam Oceano Atlântico, o Índico, o Pacífico, e também tem as linhas, vocês podem observar aí no livro de vocês na página 93, tá? Então, aqui nós temos a legenda desse mapa. Zonas térmicas, nós temos a intertropical, que é essa parte aqui mais forte, a temperada, né? A temperada que é esta daqui, e depois nós temos a polar, que é essa parte branca, tá bom? Então, nós vamos ver aqui embaixo. Então, gente, o nosso território brasileiro, ele fica bem aqui, ó. Se vocês observarem bem direitinho, nós estamos vendo os contornos, né, que indicam o mapa do nosso país. Então, aqui nós temos essa parte do sul, né, fica bem um pouquinho para cá, na parte sul, que já pega aqui nessa zona do Tratado de Capricórnio, tá? Aí depois aqui a maior parte fica aqui, né? Então, um outro pedacinho fica aqui em cima, tá bom? Aí tá mostrando aqui que nós podemos ver que a maior parte do território brasileiro se situa na zona intertropical, o que significa que o Brasil está na zona que recebe
os raios solares mais diretamente ou com mais intensidade. E aí, qual será a consequência desse recebimento de maior luz, né? De maior luz solar, com mais raios solares? Quais são as consequências que nós podemos observar? Será o quê? Que a maior parte de nosso território apresenta temperaturas elevadas durante grande parte do ano. Tá? Então, agora nós vamos conhecer as características de cada tipo destas zonas térmicas, tá bom? Então, nós temos primeiramente a zona intertropical. Onde que fica a zona intertropical? Fica entre os trópicos de Câncer, ao norte. Então, observem aí no mapa de vocês bem direitinho o trópico de Câncer. Fica bem aqui, tá? E ao norte, né? E Capricórnio ao sul. Então, aqui, ó. Capricórnio fica bem aqui, no sul, tá? E ao norte fica o trópico de Câncer, tá bom? Então, os locais pertencentes a essa zona recebem a luz solar com mais intensidade. Ao menos um dia ao ano, nesses locais, há sol a pino. O que vem a ser o sol a pino? É onde os raios incidem verticalmente, tá bom? Então, os raios solares, eles atingem essa região, né, de maneira mais forte, tá bom? Então, mais vertical, tá? Então, zonas temperadas, que é essa corzinha aqui mais clara, tá bom? Então, situadas entre o Trópico de Capricórnio, que fica aqui, e o Círculo Polar Ártico, tá? Que fica aqui, essa parte aqui para baixo, tá bom, gente? Então, Antártico, desculpa, ao sul. Então, e entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico ao norte. Então, vocês observem bem direitinho aí neste mapa, na página de vocês, tá bom? Aqui, ó. Nas zonas temperadas, nessas localidades, né, onde predominam essas zonas, os raios solares incidem sempre de modo inclinado, nunca totalmente vertical. Então, não é de maneira mais, digamos, direta, não é mais inclinado, tá bom? Ou a pino. O que é a pino? Nós vimos que os raios incidem verticalmente. Abrange uma parte minoritária do território brasileiro na porção mais ao sul do país. Então, aqui as zonas temperadas, aqui, ó, na região mais ao sul do nosso país, tá bom? Agora nós vamos ver a terceira zona, que são as zonas polares. Localizadas além do Círculo Polar Ártico ao sul e do Círculo Polar Ártico ao norte. Essas zonas recebem os raios solares de maneira sempre muito inclinada, por isso muito fraca. Assim, dificilmente faz calor nas áreas pertencentes a elas, havendo épocas do ano em que o sol não aparece, tá? Então, esses são os 3 tipos de zonas que irão indicar a quantidade de luz solar que cada localidade irá receber e que locais do nosso país nós podemos identificar cada uma destas, tá bom? Então, nós vamos ver que cada uma destas zonas irá influenciar diretamente no clima do nosso território. Então, nós vamos conhecer aqui os climas brasileiros, tá? Então, em razão da grande extensão de nosso país, temos diversos tipos climáticos no Brasil. Observe o mapa e nós iremos ver aqui como que se dará a distribuição dos diferentes tipos de climas, tá? Pelo território. Então, nós temos aqui cores diferentes, vocês poderão observar isso na página 94 do livro de vocês, né? O título do mapa, Climas do Brasil, aqui nós temos a legenda, né? Como a capital, federal, a estadual, limite, internacional, estadual, e aqui sobre os climas, que é o que este mapa está tentando nos repassar, para que nós compreendamos melhor sobre o clima do nosso território. Então, aqui na parte verde, vocês estão vendo aqui, que é onde predomina o clima equatorial, tá? Nessa parte mais rosada, aqui, na parte, nós iremos conhecer o clima subtropical. Nessa parte, assim, um pouco mais alaranjada, nós iremos conhecer
o clima tropical. E essa parte, um bege e um rosinha que está nessa parte aqui, nós podemos identificar a predominância do clima tropical de altitude. E neste amarelo, que é em pequena quantidade, nós iremos observar o clima tropical semiárido, né? Então, nós vamos conhecer nas páginas seguintes a definição de cada um desse tipo de clima, tá bom? Então, aqui, quando nós observamos esse mapa, nós iremos perceber que há quantos climas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de clima no nosso território devido à sua extensão, né? Então, cada um destes climas, eles irão ocupar áreas distintas, né? Diferentes e também de diferente tamanho, como vocês puderam observar aqui, de acordo com cada cor que foi pintado na legenda, tá bom? Só que nós vamos ver o quê? Que na maior parte do país temos clima tropical ou equatorial, né? Que é o verde, e tropical, que é essa parte amarelada aqui, tá bom? Que tá pintada na legenda. Então, trata-se do tropical de altitude no sudeste e o tropical semiárido no nordeste. Já na região sul, predomina o clima subtropical. Aí nós vamos ler as definições de cada um desse tipo de clima, tá? Então, as principais características dos climas brasileiros. Então, o clima equatorial é o quê? É o clima da maior parte da região norte do país. Recebe esse nome porque a linha do Equador atravessa sua área de ocorrência, além de fazer muito calor durante praticamente o ano inteiro. Chove bastante em algumas partes, quase todos os dias. Depois nós temos o tropical semiárido. É o clima característico do interior dos estados nordestinos, exceto do Maranhão. Trata-se de um clima muito quente, com chuvas escassas e irregulares. Dessa forma, chove pouco e em épocas que variam de um ano ao outro, chegando mesmo a não chover durante longos períodos, podem ser anos em alguns locais. Em razão desses longos períodos de seca, a maioria dos rios é temporária, o que prejudica bastante a agropecuária da região. O clima tropical. Esse tipo de clima ocorre em especial na porção central do território brasileiro, em estados das regiões centro-oeste, nordeste e sudeste, principalmente. Destaca-se a presença do calor durante quase o ano todo, porém, há duas épocas marcadas, uma chuvosa e outra mais seca, a qual costuma durar de 3 a 6 meses por ano. Depois nós temos o clima tropical de altitude. É uma das variações do clima tropical e, como o próprio nome diz, sofre influência da altitude. Predomina em áreas de planalto e de serras da região sudeste. Então, eu já expliquei para vocês como que a altitude ela é medida, né? Vai ser medida a partir do nível do mar. Predomina em áreas de planalto e de serras da região sudeste, abrangendo uma pequena parte das regiões sul e centro-oeste. As temperaturas são mais amenas que as do clima tropical e as chuvas mais bem distribuídas, ocorrendo principalmente no verão. Pode haver geadas nas épocas mais frias. E agora nós vamos ver o último, que é o clima subtropical. É o clima característico da região sul do Brasil. Apresenta temperaturas mais amenas, sendo as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Durante o inverno, as temperaturas caem bastante, chegando a ocorrer geadas. Em algumas cidades pode até nevar ocasionalmente. Então, esse clima, gente, nós podemos ver que ele vai variar de acordo com a região onde, por exemplo, o nosso estado está situado, né? Então, a partir desse clima, nós iremos perceber, principalmente aqui no nosso estado, nós não temos as 4 estações, assim, né? Igual nós vemos em alguns locais que até neva, né? Então, tudo isso ocorre mediante a quantidade de luz solar que esse local irá receber, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A atividade será no livro de atividade de vocês. Eu vou explicar como que vocês irão executar essa atividade.
Então, a atividade, meninos, eu não coloquei aqui no vídeo, porém vocês irão fazer a atividade da página 192 e 193, tá? Vocês irão falar no número 1 quais são as informações que irão ser essenciais ou serem observadas para que o clima daquele determinado local seja, digamos, encontrado, né, identificado. O que é que eles devem fazer para poder dizer, vai ser o clima subtropical, equatorial, tá bom? Vocês podem reler ou retornar o vídeo para que vocês executem essa atividade, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.